cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, né? Estamos aqui mais uma oportunidade que o Senhor está nos preparando para nós estar meditando sobre a palavra do Senhor. Às vezes você fala assim, mas você disse que talvez você não iria estar mais fazendo vídeos. Pois é, às vezes de mim mesma, tem vezes que eu fico pensando em parar de fazer os vídeos. Mas todas as vezes que eu coloco no meu coração que eu vou parar, o Senhor, Ele sempre usa um vaso para dizer que não é para parar, mas é para continuar. Então, aqui estamos nós, amém? Para falar sobre a palavra do Senhor, até o Senhor nos permitir. Hoje eu quero meditar com os irmãos, peço perdão, né? Minha voz não está muito boa, estou um pouco gripada, mas vamos meditar na palavra do Senhor, amém? O primeiro versículo que eu quero meditar com os meus irmãos e minhas irmãs, ele se encontra em Êxodo no capítulo 24 e no versículo 8 e 9, amém? Diz assim: E me farão um santuário, habitarei no meio deles, conforme tudo o que te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Esse versículo ele vem falar quando o Senhor ele fala com Moisés, para que Moisés construísse um tabernáculo. Em outras palavras, como se o Senhor estivesse mandando Moisés construir uma casa de adoração, um templo, né, um lugar que seria consagrado ao Senhor, aonde o povo iria ouvir a voz do Senhor e ter acesso ao Senhor. Nesse seria um lugar separado, vamos dizer assim. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que muita gente fala assim, a igreja começou depois de Cristo. A igreja sempre existiu a igreja. Sempre existiu aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Sempre teve aqueles que separaram as suas vidas para o Senhor e viveram uma vida de adoração. E a igreja é isso, a igreja é um povo que adora o Senhor. A igreja são aqueles que obedecem à palavra de Deus. E sempre houve, sempre haverá aqueles que servirão ao Senhor. E aqui, essa palavra foi nos falar sobre isso. Deus ele manda Moisés construir este lugar, um lugar separado, um lugar que seria um lugar de adoração, um lugar onde o povo iria ouvir a voz do Senhor. A Bíblia está dizendo, né? Um lugar onde o Senhor habitaria no meio daquele povo. Olha para você ver como é interessante a palavra de Deus. Talvez outrora você já esteve em um ministério. Você já fez parte de uma congregação, de um tabernáculo. Você já teve um sacerdote sobre a sua vida, porque nós vemos pela palavra que o sacerdote simboliza como se fosse quem? O pastor. Então você já esteve debaixo, talvez, de uma autoridade espiritual. E talvez você, pelos acontecimentos, você tenha se afastado. E você tem colocado na sua mente e no seu coração que você não precisa. Você não precisa de um pastor, você não precisa de congregar, você não precisa de estar lá no meio dos crentes. Basta você servir ao Senhor. Só que aí nós vemos pela palavra de Deus que não é bem assim. Quando nós nos afastamos da congregação, do corpo, infelizmente a tendência é morrer espiritualmente. A tendência é ser levado por doutrinas demoníacas e a cada dia mais se afastar da presença de Deus. Perder o temor do Senhor. Então, nesse ensino, nós vamos aprender sobre isso. Vamos aprender sobre a importância de nós estarmos debaixo de uma liderança, a importância de nós congregarmos, vivermos em amor. Às vezes a pessoa fala assim, irmã, mas eu vivo em amor, eu não congrego, mas eu vivo em amor. Mas pela palavra não é assim. O amor não é apenas uma palavra que você diz, eu amo, mas é com as atitudes, através da obediência da palavra. Por isso sempre eu digo aqui, nesses vídeos, eu sempre gosto de sempre voltar para isso e dizer, nós precisamos meditar mais as escrituras sagradas. A palavra do Senhor diz que o povo se corrompe porque falta examinar as escrituras. E as escrituras, elas são para ser examinadas não com olhar carnal, com o nosso próprio entendimento,
O Senhor, Ele quer que nós busquemos a presença do Espírito Santo. Para nós entendermos a Bíblia Sagrada, nós precisamos estar sempre em oração, em jejum, em vigilância na presença do Senhor e em espírito, porque a Bíblia, ela é espiritual. A Bíblia não é um livro que você entende conforme o seu pensamento, nem? Não, a Bíblia é o Espírito Santo de Deus que revela ela ao nosso coração. Então, por isso a importância de nós examinar as Escrituras e de nós obedecermos a ela. Aqui neste versículo nós aprendemos a primeira coisa muito importante. A igreja, ela sempre existiu lá atrás. Sempre houve aqueles que congregavam, que buscavam a presença do Senhor, que obedeciam os mandamentos do Senhor. Agora eu quero que você venha comigo na palavra. Vamos mergulhar na palavra? Glória a Deus. Aqui é só palavra, né? Aleluia. Nós vamos pela Bíblia. As anotações que eu faço, eu simplesmente, como eu já disse para os irmãos, né? Torno a repetir. As anotações que eu faço estão aqui, ó. São essas anotações. Aqui, não dá para ver direito na câmera, né? No celular não dá para ver direito. Mas essas anotações aqui, ó, são apenas onde eu marco. Êxodo 25, 8, 19, né? Eu marco os temas, mas eu não marco nada daquilo que vai ser falado, né? Porque a direção tem que ser o Senhor. Vamos lá para Hebreus, para nós meditarmos mais. Glória a Deus. Se você tem oportunidade, se você quiser, abra sua Bíblia, né? Vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas, porque dela vem o conhecimento. Da palavra vem o conhecimento, a sabedoria, o entendimento. Da palavra vem tudo que nós precisamos para conhecer o Senhor a cada dia mais. Hebreus, no capítulo 10, no versículo, deixa eu marcar aqui onde eu estou para mim não me perder. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 24 diz assim a palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Vou arrumar a câmera aqui. Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim: E consideramos nós uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Olha para você ver. A palavra do Senhor está nos ensinando que nós devemos considerarmos uns aos outros. Que nós devemos estimularmos uns aos outros nas boas obras. O Senhor, Ele quer que nós estejamos unidos. Que nós estejamos a cada dia mais juntos, adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E aqui a palavra deixa bem claro para nós, para que nós não deixe a nossa congregação. O Senhor, Ele não quer que nós deixe a congregação. Mas por que será que o Senhor não quer que nós não deixe a nossa congregação? Você já pensou sobre isso? O que você acha? Por que será que o Senhor, Ele não quer que nós pare de congregar? É simples. Porque o Senhor quer que nós vivamos em amor. Quando nós congregamos, nós estamos ali ligados uns nos outros. Quando nós estamos congregando, nós estamos fortalecendo e edificando uns aos outros. A Bíblia sempre manda, a palavra do Senhor sempre nos exorta que nós devemos edificar uns aos outros em amor. Então é por isso que o Senhor Ele quer que nós congreguemos. É por isso que é tão importante. Às vezes a pessoa fica assim, mas os crentes é tão enjoado. Os crentes querem que a gente vá na igreja, todo dia. Tem lugar que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e quer que a gente vá. Mas é porque é necessário, nós precisamos nos estimularmos em amor, nós precisamos dessa comunhão. Glória a Deus, que existe ministério que abre as suas portas de segunda a segunda. Aqueles também que não podem, que às vezes 2 vezes ou 1 vez por semana, né? Cada um trabalha da forma, não é mesmo? Mas glória a Deus! Como seria maravilhoso se nós tivéssemos, né, esse fervor para ir para a casa do Senhor, para adorar ao Senhor.
Ali nós estamos cultuando a Deus, ali nós estamos nos fortalecendo o Senhor. Quando nós estamos, preste atenção para você ver. Quando há uma pessoa só adorando ao Senhor, é maravilhoso, não é? É muito bom adorar o Senhor. Mas quando tem mais pessoas, 2, 3 ou 4, a unção do Espírito Santo de Deus, ela desce. Já prestou atenção nisso? Já prestou atenção que quando o povo de Deus se reúne e eles estão ali todos ligados em amor, naquela concordância, naquela ânsia, daquela vontade da presença do Espírito Santo? Como é maravilhoso, né? É um culto de poder, é um culto onde saímos renovados, fortalecidos. Porque esta é a vontade do Senhor. Ele sempre quis e Ele sempre quer e vai querer que nós venhamos viver em amor. Por quê? Porque no céu, nós só vamos entrar neste céu glorioso que tanto nós falamos se nós vivermos este amor aqui, esta união. O Senhor não gosta de divisão. O Senhor ele não gosta de contendas. O Senhor ele não quer que nós venhamos viver, eu sirvo a Deus, mas eu no meu canto, eu não quero ficar perto de irmão, eu não quero, não. O Senhor ele não quer que você seja assim. Porque senão você vai esfriar espiritualmente, você vai começar a achar que você é igreja sozinho, você não é. Eu não sou a igreja de Cristo sozinha. Nós vamos aprender isso na palavra. Nós não somos. A igreja é formada por quê? Por membros. Como se fosse um dedo, uma mão, né? Cada um é um membro. Nós somos membros uns dos outros. Para nós formarmos o corpo, precisamos estar ligados uns nos outros. Porque se nós não estivermos ligados uns nos outros, não tem como ser parte do corpo. Entende? Por isso é necessário nós congregar. Por isso é importante nós adorar o Senhor e não deixar a nossa congregação. Olha só para você ver. 1 Pedro. Vamos lá para 1 Pedro? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro. Deixa eu procurar minha Bíblia aqui. Glória. Primeiro. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Aleluias. Aqui, a Bíblia está falando sobre a importância da submissão. Eita palavrinha, hein? Para muitas pessoas é tão difícil ser submisso, não é mesmo? Mas é necessário. Para nós e para o céu também nós precisamos ser submissos, né? Submisso primeiramente a Deus. Submisso ao nosso pastor. Quando nós estamos sendo submissos ao nosso pastor, nós estamos sendo submissos a Deus, porque a palavra do Senhor fala sobre o pastor. Nós devemos ser submissos e viver em amor. Olha para você ver. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 6, só que eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito extenso. Mas eu vou focar num pedacinho. Amém? Olha, a palavra diz assim, ó. E quando apareceu o sumo pastor, estou no 4. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhante vós, mancebos, seja sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Olha para você ver. Jesus, ele instituiu o pastor. A gente fala assim, irmã, eu não acredito, não existe isso de pastor, mas é bíblico, a palavra do Senhor fala sobre o chamado, sobre o pastoreio. Lá atrás, quando Deus chama Arão como sacerdote é o mesmo do que um pastor, do que alguém que exerce uma autoridade. Seja uma autoridade familiar, ou seja uma autoridade na igreja, né, no templo. Então, existe o sacerdote pastor e existe o sacerdote marido e pai também, né? Mas é bíblico, é a palavra do Senhor. E aqui a palavra do Senhor manda o quê? Ser submisso aos anciões,
né? Vai mudando ao decorrer, né, da palavra, vai mudando a forma que Deus vai trabalhando no meio do povo dele. Você vê que antes o sacerdote, ele precisava, só ele, ir até Deus, né? Ele levava o sacrifício do povo até Deus. Ele que trazia para o povo aquilo que o Senhor, ele tinha a falar com o povo, era somente o sacerdote naquela época. Hoje, o sacerdote pastor, sim, ele tem a responsabilidade de cuidar do rebanho. Como diz a palavra do Senhor, que diz aqui, ó, no 2 diz assim, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então o pastor ele foi chamado para apacentar o rebanho, para cuidar das almas. É uma responsabilidade. E nós, como ovelhas, nós precisamos ser submissos ao pastor. Por quê? Quando eu não sou submissa ao meu pastor, eu não estou sendo submissa ao pastor principal, que é o sumo sacerdote, que é Jesus. Ele é o principal, ele é o primeiro, vamos dizer assim. Mas ele colocou muitos homens aqui nessa terra para ser um pastor. E nós precisamos ser submissos. E nós precisamos obedecer. Olha para você ver. Agora em Hebreus, vamos voltar lá em Hebreus de novo. Hebreus. Glória a Deus. Vamos lá, Hebreus. Hebreus capítulo 13, 17. Diz assim, ó. 13. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Tá vendo que a igreja, os membros de Cristo que formam a igreja, porque a igreja ela é formada pelos membros, os membros nós sabemos que somos nós, mas para nós formar esse corpo nós precisamos estar ligados uns aos outros. Veja que esta igreja ela precisa estar submissa ao pastor. A Bíblia aqui está bem clara em dizer: sejais submissa aos vossos pastores. Você que tem o seu pastor, você precisa ser submissa a ele. Sim, você precisa. Se o seu pastor ele está vendo algo e você não está vendo e ele te alerta, você deve obedecer. Ah, irmã, mas homem não manda em mim. Se você não obedece o seu pastor aqui na terra, como você vai obedecer ao Senhor? Se ele representa o Senhor aqui na terra. O sacerdote ele representa Cristo. Então nós precisamos ser submissos ao nosso pastor. Nós não podemos sair por aí achando que nós podemos fazer o que nós queremos e não precisamos falar nada com o nosso pastor, porque nosso compromisso é só com Deus. Eu acho muito interessante uma pessoa falar assim: o meu compromisso é só com Deus. Mas e a palavra, meu irmão? Deus, ele não vai contra a Bíblia Sagrada. Deus, ele não vai contra as Escrituras. E as Escrituras Sagradas nos ensina, devemos obedecer os nossos pastores no Senhor. Claro que existe aqueles que muitas das vezes eles querem, vamos se dizer assim, eles querem tomar proveito disso e quer afligir as ovelhas. Ele está errado. Só que a ovelha, se ela está ali debaixo, ela vai ter que aceitar, ou senão ela vai para outro lugar. Mas ela deve ser submissa. Ela não pode deixar. Por quê? Porque o Senhor ele não quer que nós venhamos andar fora da palavra. Ele quer que nós andemos. Por quê? Porque a palavra ela é o caminho, a palavra é Jesus. Jesus ela é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E nós vamos a Cristo através de quem? Da palavra. Ele é. Então nós precisamos estar atento à palavra e andar estreitado nesta palavra. Porque não adianta nós querer, assim, eu vou obedecer, irmã, mas eu vou obedecer um pedaço. Eu vou obedecer essa parte aqui. Essa parte aqui me interessa mais, eu acho mais interessante.
Mas aquela outra parte que você rejeitar, no caso, ela vai ser contra você lá no tribunal, diante do Senhor. Sim. Porque o Senhor, Ele deixou a palavra a livre acesso para nós, para naquele grande dia, o Senhor não vai ter como nós chegar diante do Senhor. Eu não sabia, Pai, eu não sabia que isso era errado. Senhor, mas ninguém me ensinou. O Senhor vai dizer a palavra. Ele deixou a palavra, Ele deixou o Espírito Santo acesso a nós. Então nós precisamos obedecer essa palavra, nós precisamos andar neste caminho que é estreito, que tem renúncia. Sim, renúncia. Que não é só flores. Que vai ter momentos que nós vamos chorar, vai ter momentos que nós vamos passar por lutas, provações. Vai ter momentos, sim, que nós às vezes vamos olhar e falar assim, Senhor, será que o Senhor não me escuta? Sim, vai haver esses momentos. Porque acontece na vida de qualquer cristão. Não é mesmo? Mas o que o Senhor não quer é que nós desviemos da palavra. Porque quando nós não desviamos da palavra, nós não desviamos dos caminhos de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós encontramos nela o refúgio e a fortaleza para nossa alma. Então, que nós venhamos obedecer o nosso pastor. Amém? Obedeça o seu pastor. Não seja uma ovelhinha rebelde. Seja uma ovelhinha obediente. Seja aquela que vai fazer parte daqueles que vai ouvir o Senhor Jesus, o próprio Jesus dizendo, imagine, coloca na sua mente aí e fala assim, eu não gosto disso, mas vale a pena eu obedecer, vale a pena eu renunciar, vale a pena eu fazer isso, porque imaginar, o Senhor vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuir a herança que está preparada desde a fundação. Não será maravilhoso você ser uma ovelhinha obediente? Imagina você ser uma ovelhinha rebelde. Não vou obedecer não, irmão, não concordo com isso não. Chega naquele grande dia, o Senhor vai dizer, aparta de mim, eu não vos conheço. Por quê? Porque você não era ovelha, você era um bode. Parecia ovelha, mas não era ovelha. Porque a ovelha, ela é obediente. E Jesus, ele nos ensina que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E quando o pastor a chama, ela reconhece a sua voz e ela segue ele. Então, seja uma ovelhinha obediente. Amém? Vamos ser ovelha obediente. Vai valer a pena, né? Aí eu falo que eu estou aprendendo. Sim, eu estou aprendendo sobre essa parte de submissão. Porque antes eu era uma pessoa assim que eu queria do meu jeito. Vai ser do meu jeito porque eu quero assim, vai ser assim, não vai ter nada que vai mudar, vai ser assim e pronto. Eu queria ditar as minhas regras. E eu passei um grande processo por causa disso. Por causa de falta de submissão. Por falta de obediência. E quantos erros e tropeços. Por quê? Porque me faltava isso, a submissão. De entender que a partir do momento que eu vivo para Cristo, eu tenho que obedecer a palavra. Eu tenho que andar verdadeiramente segundo a Bíblia. Dói. No início, quando a gente está aprendendo a ser submissão, vai doer. Por quê? Porque vai ter coisas que nós vamos querer fazer. Mas o Senhor não quer que nós façamos. E muitas das vezes eu quero te dizer, Deus ele não vai descer do céu e vai falar assim, não faça isso, filho, não faça aquilo, filha. Ele vai usar seu pastor. Não faz isso não, esse caminho aí, irmão. Irmão, não vai não. É assim que Deus faz. Às vezes nós esperamos que o Senhor desça do céu. Envia um anjo, Senhor, fala comigo. Não é assim? É assim que às vezes você tem olhado e pensado? Senhor, envia o teu anjo e me fala. Não, ele vai usar os vasos dele aqui na terra. Ele vai usar às vezes uma criança. Sim, ele usou a jumenta para falar com Balaão. Ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, do tempo que ele quer. Ele faz da forma dele. Então, que nós sejamos obedientes e ouvimos a palavra. Vamos esperar um anjo descer do céu. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias, nós já estamos nele, né? Nós vemos pelos sinais que nós estamos vivendo os últimos tempos aqui na Terra. A Bíblia fala que nos últimos dias, né, vão aparecer coisas que, para muitos, vão achar que são sinal de Deus. Mas vai ser um engano, porque o diabo ele vem com aparência de bom,
A Bíblia diz que ele se transfigura de anjo de luz para enganar. Por isso nós temos que estar na palavra. Por isso eu te digo, a palavra ela não muda. O que o Senhor te ensina pela palavra vai permanecer. A palavra do homem pode cair por terra, a palavra da mulher pode cair por terra. A Bíblia diz, os céus e a terra vão passar, vai acabar. Mas a palavra, não. A palavra vai permanecer. Então fique, com a palavra no seu coração. Guarda ela. Sabe por quê? Quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, você não peca. Sim. Irmã, mas a Bíblia diz que se nós falar que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Sim, eu quero dizer para você, se não peca, eu quero dizer assim, que não comete, não vive em prática de iniquidade. Se você guarda a palavra de Deus, quando vier algo, você vai se lembrar da palavra, vai estar no seu coração, você lembrar, não, eu não posso fazer isso. Então é isso que nós precisamos a cada dia mais, né? Obedecer a palavra, obedecer o nosso pastor. Vamos lá em 1 João? Aleluias. 1 João, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Isso. 1 João, capítulo 4, versículos 7, 13. Diz assim, a palavra do Senhor. Aleluias. Cadê? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para apropriação pelos nossos pecados. Glória a Deus. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha para você ver que interessante. Às vezes eu vejo pessoas dizer assim, irmã, eu não congrego mais porque eu vejo tanta coisa errada. Eu vejo o irmão fazendo isso, eu vejo o irmão fazendo aquilo outro e tal. E a pessoa fica assim, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Mas a Bíblia está dizendo que nós, mesmo quando nós estávamos lá no pecado, mesmo quando nós estávamos lá afastados do Senhor, mesmo assim Ele nos amou. Ele não nos rejeitou. Ele não nos desprezou. Mesmo que nós estávamos vivendo aquela situação, Ele nos resgatou. Jesus, Ele usou de misericórdia com as nossas almas e nos tirou do pecado. Então, por isso, nós devemos amar uns aos outros. Você não vai amar apenas aqueles que vivem em santidade, vamos dizer assim. E, na verdade, eu acho que não dá realmente para saber quem está em santidade ou não está. A santidade verdadeira que eu digo. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão olhando muito a aparência, julgando a aparência, mas verdadeiramente não conhece o que há no coração da pessoa. Às vezes você olha para um irmão, você vê uma falha, e essa uma falha que você vê já é o suficiente para você dizer que a pessoa está toda contaminada. Isso é tão errado, isso é feio, sabia? Você começar a olhar para você e começar a se santificar e começar a olhar o outro. Ah, mas está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Não, o Senhor não quer. Se o irmão tem uma falha, o que nós devemos fazer? Orar uns pelos outros. Amar uns aos outros. Se você não ama seu irmão, como você vai dizer assim, eu amo a Deus? Você está sendo mentiroso. Se você dizer que ama a Deus, que você nunca viu, como é que você não vai amar seu irmão? Então nós devemos amar. Por isso entra a parte que não tem como você dizer assim, eu amo Cristo, eu amo Jesus, mas eu não vou para a igreja, eu não congrego. Você não está vivendo em amor. Você não está amando os seus irmãos lá, você precisa amar, você precisa estar junto dos seus irmãos, nós precisamos estar assim, ligados uns nos outros, para que nós cresçamos, para que nós somos edificados, para que nós aprendamos, para que o Espírito Santo fale conosco como é bom
Quando nós estamos lá na casa do Senhor da oração e chega alguém e ministra sobre a nossa vida, é tão bom. É tão bom quando você está passando por um momento de dificuldade e você tem um irmão ali que você conta, que te ajuda, que te acolhe, é bom. E o Senhor quer isso para nós. Então, aquele que não vive neste amor, ele está mentindo quando ele diz que conhece a Deus. Está mentindo. Não tem como você dizer assim, irmã, eu amo a Deus. Mas aí você não ama seu irmão. Aí você fala mal do seu irmão. Aí você julga ministério A, B ou C. Isso é tão feio, sabia? Que nós não podemos fazer isso. Nós não podemos difamar ninguém. A Bíblia diz que até aqueles que se levantam contra nós, aqueles que nos perseguem, nós devemos amar. Sim. Quando você ama alguém, você não fala mal da pessoa. Quando você ama alguém, você não deseja mal à pessoa. Então vamos viver esse amor. Vamos viver unidos. Vamos viver um só propósito. A casa dividida, ela não subsistirá. Nós precisamos estar alicerçados na palavra, unidos. Mesmo que talvez você more bem longe. Mas como nós somos irmãos e estamos em Cristo, estamos ligados uns nos outros. Nós somos membros, irmão. Nós somos membros uns dos outros, nós estamos vivendo a palavra de Deus. Então não existe divisão, né? Não existe divisão para a nossa alma, não existe divisão para o Espírito Santo de Deus. Está tudo ligado no outro. Independente do país, independente da... Não existe limites. E o povo de Deus, ele é um só. Né? Ele está ligado em um todo. Vamos lá também. Em 1 João, continuando 1 João, agora nós vamos no 3, João 3, 13. Não, no 14. Acho que é 14. Falei errado. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanência nele a vida eterna. Conheçamos o amor, nisso que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha para você ver. O Senhor Jesus, ele deu a vida dele por nós. E nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Ah, irmã, quer dizer que eu vou ter que morrer por causa de um irmão? Não, não é isso não. Significa, por exemplo, vamos supor que... Supondo, o seu irmão, ele não gosta de carne, você gosta. Aí ele vai chegar na sua casa, você vai oferecer para ele carne? Se ele não come carne, você come. O seu irmão não come. Então você vai renunciar. Você não vai comer carne naquele dia porque o seu irmão não come. Então eu tenho que ter amor pelo meu irmão. Eu tenho que dar a vida pelo meu irmão. Dar vida é isso. Dar vida é, por exemplo, o seu irmão está lá passando uma necessidade, você tem condição de ajudar. Você vai lá e fecha a sua mão e não dá. Isso não é amor. Né? Nós devemos amar não de boca, mas de atitudes. E a Bíblia está dizendo que aquele que aborrece, aquele que não tem comunhão com seu irmão, ele é homicida. Todas as vezes que... Lembra-se disso. Todas as vezes que você falar mal de um irmão, lembra? Todas as vezes que você falar mal de um irmão, você está sendo homicida. Você entende a grandeza que é isso? O quanto nós devemos nos estabelecer na palavra e preocupar com a nossa salvação? Imagina que todas as vezes que você dizer, aquele irmão vive no erro, julgando o irmão, todas as vezes você está sendo um homicida. Aí você vai lá e julga, às vezes passa lá na televisão, supondo, né, para quem tem, passa lá na televisão, fulano de tal matou ciclano. Você, nossa, mas essa pessoa tem que ser preso. Nossa, mas essa pessoa isso, aquilo, aquilo outro. Imagina, se você falar mal do seu irmão, você vai estar cometendo a mesma coisa. Você já pensou nisso? Será que nós pensamos nisso? Nós temos que ter cuidado. Chegar alguém começando a falar mal de irmão, de ministério, de pastor de igreja. Ô, irmão, não.
Não, vamos falar sobre Jesus? Quer falar sobre alguém? Fala sobre Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é amor, misericórdia, mas Ele é um fogo consumidor. Ele é um Deus de amor, mas um Deus de justiça. O seu trono, né, está formado em justiça, em equidade. Ele não se corrompe, Ele não se deixa escarnecer. Então, não fale mal do seu irmão, para que você não seja homicida, para que você não venha a ser condenado. Todas as vezes, supondo, vamos supor, às vezes passa uma irmã lá na rua, e às vezes, vamos supor assim, e às vezes, vamos supor que a irmã tá, supondo você só usa saia, vamos supor assim. Aí passa uma irmã lá na rua e a irmã tá de calça, e você começa, mas nossa, fulano de tal não é servo de Deus porque tá usando isso. Lembra, cuidado. Aí você vai lembrar, nossa, mas você é ser homicida. Eu estou aborrecendo meu irmão, mesmo que ele não tá sabendo. Ele não sabe, mas Deus sabe. Entende? Nós devemos tomar muito cuidado. A salvação é algo tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo é como se nós estivéssemos pisando em ovos, sabia? Nós temos que ter tanto cuidado, tanta vigilância. Porque por causa de um vacilo nosso, nós podemos perder aquilo que o Senhor nos deu, que Ele pagou o preço para nossa salvação. Imagine isso, por isso não julgue. Às vezes o irmão caiu, às vezes o irmão cometeu algum pecado. Não abra sua boca para julgar, em nome de Jesus. Vai lá, ajude a pessoa, sem comentários também. Isso é uma coisa de, eu vou lá e ajudo, preciso postar que eu estou ajudando. Isso é heresia. Isso não agrada ao Senhor. Isso é exaltação, é soberbo. Os soberbos não herdarão o reino dos céus. Então, se o seu irmão caiu, ajude ele. Não julgue, não comente. Em nome de Jesus, por causa da salvação. Né? Eu sempre vejo, pelas ministrações que o Espírito Santo de Deus nos dá, ele sempre está falando sobre salvação. Para que nós não venhamos o quê? Perdê-la. Porque uma vez que nós perdê-la, nós não vamos conseguir encontrá-la. Porque, né, não vai adiantar nós chorar, se humilhar depois. Temos que aproveitar a oportunidade que o Senhor, Ele tem nos dado. Não é verdade? Vamos em 1 Coríntios 12? Vamos lá? Vamos lá. 12. Fala sobre a unidade dos membros do corpo. Nós vemos que os membros somos nós, irmãos e irmãs, que formam o corpo, que simboliza a igreja. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Mas não é eu sou a igreja. Não. Se nós estivermos ligados nos outros, nós somos a igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido do mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Tá vendo? Eu não posso dizer assim, eu não preciso do irmão, eu não preciso da irmã. Nós precisamos. Mas o irmão é isso, o irmão é aquilo. Cuidado. Eu vejo muito essa parte, só fica falando, porque o irmão prega heresia, porque o irmão é isso, o irmão é aquilo. Vigia, crente, cuidado. Não julgue, deixa Jesus. Nossa missão é pregar o evangelho. Sim, nossa missão é ensinar, é pregar. Mas não é ficar apontando dedo pra ninguém. Isso é feio. Isso é coisa do diabo. É o diabo que sai por aí acusando os outros, apontando, que vai diante do trono de Deus para acusar os filhos de Deus aqui na terra. Nós, não. Nós estamos aqui para pregar. Às vezes o irmão fala algo que não é, vamos orar por ele. Vamos pedir ao Senhor, abre os olhos do irmão, porque o irmão não está conseguindo enxergar, porque o irmão não está conseguindo entender. É isso que nós devemos fazer. Porque nós somos membros uns dos outros. Às vezes aquele membro que você mais despreza é aquele que você mais precisa dele. Talvez aquele irmão que você mais fala assim,
é aquele que naquele momento mais difícil na sua caminhada, vai ser ele que Deus vai usar e colocar no seu caminho para te mostrar. Deus faz isso. Para mostrar que nós precisamos sim um dos outros. Isso é bobagem. O crente começa a falar, não preciso de irmão, eu não preciso de fulano, ciclano. Claro que você precisa. Se você está ligado nele, se você não está ligado nele, meu irmão, então você não faz parte de Jesus. Porque nós temos que estar sim ligados uns aos outros. Ah, mas eu não vou com o jeito do irmão e tal, tal, tal. Então você não vai com o jeito de Cristo. Então você não vai entrar no céu. Você está dividindo. Você está espalhando, ao invés de você juntar. Quando você senta num lugar e começa a falar mal de uma chamada de alguém, do irmão, às vezes você acha que você está desmerecendo aquela pessoa. Você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Você está escandalizando a obra do Senhor. Você está fazendo o papel do diabo. Você não está fazendo o papel do Espírito Santo de Deus. Você pode rodopiar, você pode falar em língua, você pode fazer o que for. Mas se você for alguém que fala mal do ministério dos outros, fala mal da vida dos outros, irmão, infelizmente você precisa se converter. Porque você não conhece Jesus ainda. Porque se você conhecesse Jesus, você ia amar o seu irmão. Independente se o seu ego goste ou não goste. O Espírito Santo de Deus, ele ama a todos. Não adianta você falar assim, eu tenho um Espírito Santo, irmã, mas eu não amo o ciclano. Se ele tem o Espírito Santo de Deus e você tem o Espírito Santo de Deus, como é que não vai haver amor, irmão? Então, tem algo de errado. Precisa de conversão. Porque o crente convertido, ele vê, eu amo todos os meus irmãos. Tá me perseguindo, mas eu amo. Tá falando isso, mas eu amo, sim, eu não vou julgar, eu não vou falar, tá nas mãos do Senhor. Isso que nós devemos fazer, não é usar a nossa língua para desmoralizar. Porque talvez, olha só para você ver que mistério. Vamos supor, só supondo, você é um vaso e você não vai com o meu jeito, você não concorda, você não gosta do meu ministério, supondo que você não gosta da minha pessoa, vamos dizer assim bem claro. Aí chega alguém lá na sua casa e começa a falar mal de mim. Mas talvez o Espírito Santo de Deus ia usar eu para levar aquela alma até Cristo. Aí você chega lá e fala mal de mim para aquele irmão. Você está fazendo aquela alma ir para o inferno. Porque você está falando mal de alguém que seria usado para ganhar aquela vida para Jesus. Então, para quem você está trabalhando? O reino da luz ou das trevas? Das trevas, não é mesmo? Então, vigia, amém? Vigilância. Nós já lemos sobre essa parte, 1 Coríntios 12, 12, nós já fomos. Isso. Agora, eu nem vou falar os versículos tudo, porque senão vai ficar grandão. Muitos irmãos, não gostam quando fica muito grande, fica muito extenso, irmão, não dá tempo de eu ver. Eu peço perdão aos irmãos, né? Tem hora que... Mas não, na realidade eu não vou pedir perdão, né? Porque eu fazer conforme a instrução de Deus, né? Se ele dá o tema, nós temos que ir até o final, né? Quando é uma palavra, uma mensagem de ânimo, ela é pequenininha, viu, irmão? Mas quando é uma palavra sobre ensino, sempre vai demorar um pouquinho a mais. Nós temos, né, que mastigar a palavra do Senhor. Não adianta eu vir aqui e falar assim, tá, e pronto. Você não vai entender. Você não vai conseguir ser edificado. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela precisa ser o quê? Mastigada. A palavra de Deus precisa de tempo. Se você quer aprender com o Espírito Santo de Deus, você precisa aprender isso. O Espírito Santo de Deus, para você aprender, você precisa ter tempo. Você precisa se dedicar, né? Não é assim, da noite pro dia. Não. Mas eu vou deixar aqui Mateus capítulo 26 e 29. A Bíblia fala. Deixa eu só ler só isso. Eu acho muito interessante eu ler esse versículo. Sabe por que eu quero ler esse versículo com vocês? Porque esse versículo, muitas pessoas pegam este versículo e distorcem ele. Assim, muitos porque não entendem. Outros eu nem sei por que é, né? Mas distorce. Mateus 26 diz assim, quer ver? Aqui é o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos, amém?
Mateus capítulo 26, versículo 29. Que nós vamos retratar algo muito interessante, porque muita gente fala contra a Santa Ceia. Ah, irmã, eu não concordo então, eu vou para a igreja, eu vou fazer isso, mas eu não vou participar de Santa Ceia porque eu não concordo. Por causa desse versículo, presta atenção pra você ver. Ali depois que Jesus, falando, né, sobre a Santa Ceia, que ele deu a Santa Ceia ali aos seus discípulos, ele fala assim, ó: digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aí muita gente pega e fala assim, irmã, tá vendo? A Santa Ceia, isso não é bíblico, a Santa Ceia aqui não, irmã. Santa Ceia vai ser só lá no céu. Não, irmão, você não entendeu o que Jesus está querendo dizer aqui? Você está achando que não precisa participar da Santa Ceia aqui? Que isso é só uma tradição, isso é só uma coisa assim que não tem nada a ver com a Bíblia? Só que quando Jesus ele fala sobre esta vida, ele está falando sobre ele. Ele não está falando sobre o copo e sobre, no caso, né, o cálice e sobre o pão. Não. Ele está falando sobre ele próprio. Porque aquela Santa Ceia que os discípulos estavam ali participando com ele, seria a última ali na terra. Entende? Agora a Santa Ceia, né, que eles iriam participar, seria na glória. Porque aqui está dizendo, para que viva convosco no reino de meu Pai. Significa que Jesus estava dizendo ali para os seus discípulos, ó, hoje nós estamos participando da Santa Ceia, mas vocês só vão participar dessa Santa Ceia quando estiver com o Pai, no reino de meu Pai. Aí nós vamos participar dessa Santa Ceia. Mas não significa que nós não devemos participar da Santa Ceia aqui na terra, irmão. Significa de Jesus. Porque hoje, espiritualmente, ele está em nosso meio. Glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo de Deus, ele vive e reina e ele está em nosso meio. Mas, como homem, em carne, Jesus ele não está em nosso meio. Porque ele é um Cristo glorificado. Ele não é mais aquele Cristo que veio em forma de homem, que se humilhou a si mesmo, que veio, que sentiu as dores, que sentiu tudo como um homem normal sentia. Jesus ele sentiu. Hoje não, hoje Cristo ele não está em nosso meio assim. Então é isso que essa palavra significa. Mas nós devemos sim participar da Santa Ceia, porque quando nós lemos lá, olha, nós vamos em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 20 ao 34, fala sobre a Santa Ceia, sim. Fala sobre quando os crentes devem se ajuntar e participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo, simbolizando o pão como o corpo e o suco como o sangue, né? Muitos falam vinho. Não, o suco da uva, que é a vide. Jesus é a videira verdadeira, né? Então, o Senhor, Ele quer sim que nós participemos do corpo e do sangue de Cristo. Olha só, quando a Bíblia fala, em João, no capítulo 6, no versículo 53 ao 58, Jesus está falando sobre Ele é o pão da vida. E aquele que não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem parte com Ele. Olha só para você, vamos lá? Vai ficar um pouquinho extenso, mas glória a Deus. Você pausa, acerte uma petada, depois você volta de novo e termina. Glória a Deus. João capítulo 6. Deixa eu olhar. João capítulo 6. Eu vou só no final. Não vou no início todo não, para não ficar muito extenso. Tá? Aleluia. Vamos somente... Aqui, ó. 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e nele. Glória a Deus. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é caso dos nossos pais que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Nós vemos que Jesus, Ele quer sim que nós participemos do corpo e do sangue dele. Aquele que não bebe do seu sangue e não come da sua carne, não tem parte nele.
É tão interessante isso, né? Que o Senhor, ele requer de nós que nós obedecemos, né? Existem regras que nós precisamos viver. Primeiro, para ser salvo, nós precisamos confessar Jesus como nosso único Salvador da nossa alma. É o primeiro passo. É nós arrepender dos nossos pecados e confessar Jesus. A partir daí nós vamos viver uma nova vida. Uma vida que terá etapas. Primeiro você aceita Jesus, você se arrepende dos seus pecados e você desce às águas. Né? Você recebe o batismo com o Espírito Santo de Deus. Que a Bíblia diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará no reino dos céus. Não vai entrar no céu. Não vai ter salvação. Então é necessário nós nascermos da água, que simboliza o batismo nas águas. E é necessário nós nascer do Espírito, que simboliza o batismo com o Espírito Santo. A transformação do nosso caráter. Então nós precisamos estarmos atentos e viver este caminho tão maravilhoso que é o caminho do Senhor. Não adianta a pessoa falar assim, irmã, é muito difícil servir a Deus. Difícil, irmão? Hoje não é difícil. Difícil naquela época, né? Que os cristãos eram mortos. Difícil. Seria se nós não tivéssemos o Espírito Santo. Mas nós temos ele. Então não adianta você falar comigo que é difícil. Difícil. Não é. Difícil sim. É você viver uma vida de pecado, de erro, você viver atormentado. Isso sim é ruim. Não é a vontade de Deus para a sua vida. O Senhor, Ele quer que você faça parte desta igreja. Que você esteja unido com seus irmãos, suas irmãs. Que você esteja na presença do Senhor, adorando, servindo a Ele. Porque Ele tem salvação para a tua alma. E Ele tem o melhor para a sua vida. Então, não é difícil nós servir ao Senhor. Às vezes o difícil é matar a própria carne. É renunciar. Não é mesmo? Porque às vezes você não quer a palavra. Aí você acha difícil, porque a palavra requer mudança, a palavra requer transformação, renúncias, cruz. Então às vezes o difícil é isso. Mas se você deixa o Espírito Santo guiar na sua caminhada, se você permite o Espírito Santo te direcionar, você vai ver que não é difícil, é maravilhoso servir ao Senhor. Amém? Que essa palavra possa falar ao seu coração. Que o Senhor Ele possa abençoar a sua vida ricamente. Que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Jesus te abençoe poderosamente. Que o Senhor transborde as bênçãos dele sobre a sua vida. E que você a cada dia mais conheça o Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Amém?